Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Jaircy Carvalho, jornalista aí bem renomado, né? Conhecido por algumas informações do Cruzeiro, falando que a expectativa dele é de que chegue mais 4 reforços para essa janela do meio do ano, que eu quero trazer aqui algumas informações para vocês, quais nomes já foram especulados e quais posições, ao menos na minha opinião, o Cruzeiro precisa de reforços. Quero trazer aqui para vocês. Quero falar também sobre a diferença no planejamento financeiro do Cruzeiro e dos outros times em relação à Série B. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro dos times que foram rebaixados na última temporada, os times relevantes, o Cruzeiro é o que tem a folha salarial menor, que eu quero trazer essa informação, e também da equipe do Real Valladolid, do Ronaldo lá na Espanha, qual que é a expectativa que eles gastaram na segunda divisão e a diferença, né, de valores que eu quero trazer aqui para vocês. Quero falar também sobre a defesa do Cruzeiro, que é a melhor sequência do Brasil nesse ano de 2022, muito por conta dos excelentes resultados que a Raposa acumulou até aqui, e também sobre o Zé Ivaldo, ele que deu uma entrevista coletiva nessa última terça-feira e falou sobre a sua permanência no Cruzeiro. Será que ele vai continuar? Será que não? Lembrando que o contrato entre as partes se encerra em novembro desse ano. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 700, falta menos do que 10 inscritos aqui no canal. Então caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar como recomendação para vocês na tela final. Primeiro é para, no caso foi o primeiro a comentar, o Daniel Cordeiro, ele que é lá de Juatuba, do canal Plantar é Viver, canal aí com mais de 100 mil inscritos, então valeu demais aí. Daniel tá sempre também aqui acompanhando meus vídeos, um salve. E o segundo salve aqui nesse vídeo, que também comentou no de ontem de noite, é para o Breno Miguel, ele que é lá de Governador Valadares, também foi um dos primeiros a comentar, tá sempre aqui nos vídeos. Um salve aí, Breno, um abraço. Então caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, que vai sair hoje por volta das 6h15, tá? Aqui no canal, pode voltar, que já vai ter um vídeo novo para vocês. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante para vocês da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde vai ter alguns jogos bem interessantes que eu quero destacar aqui para vocês, no caso do Campeonato Brasileiro e também a da Série A e da Série B, onde tem nessa quarta-feira Fortaleza e Ceará, um empate nesse clássico pagando R$ 3,20, uma vitória do Fortaleza dentro de casa R$ 2,25. Tem também CRB e CSA, jogo às 9h30 da noite. Uma vitória do CRB R$ 2,50, um empate 3. E uma vitória do CSA jogando fora com R$ 2,75. Além também de jogos de amistosos da seleção. No caso da seleção da Itália e Argentina nessa quarta-feira às 3h45 da tarde. Uma vitória da Itália pagando R$ 3,00, um empate R$ 3,10. Uma vitória da Argentina R$ 2,50. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição da BR4Bet, você vai ter 100% de bônus, né, no valor do seu primeiro depósito, utilizando esse link aqui embaixo, ou nesse QR Code, vai lá dar uma olhada. Tem também os jogos do Brasil, né, no jogo de amanhã contra a Coreia do Sul, na quinta-feira, então corre lá, tenho certeza que você vai gostar da BR4Bet. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a sequência de vitórias e também, no caso, defesa do Brasil, do Cruzeiro, porque realmente a Raposa nos últimos 7 jogos não levou nenhum gol e vem em uma sequência de 7 vitórias consecutivas, o que é um feito único no Brasil em 2022, onde, por exemplo, tem algumas outras equipes da Série D do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o São Bernardo de São Paulo, com 7 jogos, eles não sofreram nenhum gol, porém empatou 3 partidas em 0-0, né? Então tem essa questão, o Cruzeiro nos últimos 7 jogos venceu todos os 7. Nenhum time no futebol brasileiro fez isso nessa temporada de 2022, e até se fizesse um levantamento eu acharia interessante sobre os últimos times que ficaram numa sequência tão grande assim, sem sofrer nenhum gol e ainda vencendo todos os jogos. Nessa sexta-feira vai ter a oportunidade de ficar a 8ª partida consecutiva com vitória e também, quem sabe, né, sem sofrer nenhum gol seria melhor ainda. Porém, essa sequência do Cruzeiro de 7 jogos sem sofrer gols e 7 vitórias é uma sequência única aqui no futebol brasileiro na temporada de 2022, que mostra o excelente trabalho do Paulo Pezzolano nesse esquema de defensores com 3 zagueiros, né, e os 2 alas. É realmente um esquema assim bem interessante, desde quando o Cruzeiro mudou para esse, no caso, esse esquema de 5, né, 5, no caso 5 defensores, 2 meio-campistas e os 3 pontas, normalmente os 3 atacantes, né, um ponta direita, um ponta esquerda e também um centroavante. Eu gostei bastante, já trouxe aqui minha análise também sobre esse tipo de jogo, que eu gosto demais e vejo que tem muito potencial, até de alguns outros times do futebol brasileiro também implementar nas próximas temporadas. Então é uma média excelente de
de gols não sofridos pelo Cruzeiro nesse ano, onde a Raposa no Campeonato Brasileiro sofreu apenas 3 gols até aqui em 9 partidas, e o Cruzeiro tem uma média bem superior aos outros times da Série B, onde, por exemplo, o CSA e o Vasco ficaram até com uma boa sequência nesse ano sem sofrer gols, no máximo chegando a 4 partidas, e o Cruzeiro vivendo uma fase assim excelente no setor defensivo. Você acha que vai continuar assim essa boa sequência? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Lembrando que a próxima partida sexta-feira contra o Operário, depois o Cruzeiro joga dentro de casa contra o CRB no Mineirão na quarta-feira, e no outro domingo no jogo contra o Vasco fora de casa, o jogo, né, entre o primeiro e o segundo colocado da competição. Vamos ver como que vai estar lá, já que já vai ter passado 2 rodadas. Falando sobre o setor defensivo, quero falar com vocês sobre um dos grandes destaques da defesa do Cruzeiro, que é no caso do Zé Ivaldo. Como que está sendo essa questão contratual dele? O Zé Ivaldo, zagueiro que deu uma entrevista coletiva nessa última terça-feira e foi perguntado sobre vários tópicos importantes, um deles sobre a sua permanência, onde ele tem contrato com o Cruzeiro só até o final do mês de novembro, né, quando acaba a Série B, e aí vai ter que, no caso, sentar com o Atlético Paranaense, com o Cruzeiro e ver como que vai ficar essa situação, se ele vai continuar ou não na Raposa. Tem apenas 40 dias que o Zé Ivaldo está aqui no Cruzeiro, jogou apenas 8 jogos, porém já passou a melhor impressão possível desde a estreia dele no jogo contra o Remo na Copa do Brasil. Já viu que era um jogador muito diferenciado e que seria titular absoluto aqui no Cruzeiro, que já era de se esperar, né? Senão o Atlético Paranaense nem teria emprestado ele para o Cruzeiro se fosse para ser reserva aqui na Raposa. Até o próprio Ronaldo, de acordo com o Zé Ivaldo, ligou para ele, né, querendo assim contar com o seu trabalho e realmente ter feito uma excelente campanha até aqui. Em entrevista coletiva, o zagueiro afirmou que tem interesse de continuar no clube e fazer história aqui pelo Cruzeiro, voltando, né, para a Série A, onde um dos trechos dessa entrevista, o Zé Ivaldo disse o seguinte, abre aspas: "Eu estou fechado com o Cruzeiro até novembro e vou fazer de tudo para continuar aqui. Meu foco é vir aqui, fazer história e colocar o Cruzeiro na Série A", fecha aspas. Então, assim, vamos ver, né, como vai ficar essa questão. Muita coisa ainda para acontecer, muitos jogos ainda para ser realizados, porém ainda não tem no caso, quando o Cruzeiro pegou ele de empréstimo, não tem uma opção prevista para renovação ou opção de compra. Então, eu até já trouxe um vídeo aqui para vocês falando qual que seria, né, o salário próximo ali, os vencimentos que o Cruzeiro teria que pagar, né, para ter o Jajá e o Zé Ivaldo, de acordo com o valor de mercado dos jogadores. Uma pena porque o jogador pode se valorizar bastante e o Cruzeiro tem que, no caso, pagar um valor muito maior do que aquele que poderia já estar acordado inicialmente nesse empréstimo. Porém, tem ajudado demais o Zé Ivaldo aqui no Cruzeiro, 8 partidas, como eu disse para vocês, ele que nessa sequência de 7 jogos, sem o Cruzeiro sofrer gols, foi titular em 6 delas, só não jogou no jogo contra o Criciúma porque ele estava suspenso e inclusive vai voltar a ser à disposição para o técnico Paulo Pezzolano nessa partida agora de sexta-feira diante do Operário. E você, gostaria que o Zé Ivaldo continuasse aqui para 2023? Quem sabe o Cruzeiro aí já conseguindo uma volta para a Série A? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre, primeiramente, uma matéria do Globo Esporte entre a La Liga da segunda divisão e o Cruzeiro na Série B, onde mostra a diferença de orçamentos do Real Valladolid, do Ronaldo da Espanha, e o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Ronaldo conseguiu acesso após terminar na segunda colocação do Campeonato Espanhol, conseguindo assim um acesso para a La Liga, que vai representar um aumento nas receitas gigantescas do clube para a próxima temporada. Diferentemente aqui do Brasil, lá no futebol europeu e na Espanha, mesmo na Série B, tem um limite máximo de quanto que o time pode gastar, baseado na receita que ele produz, né? A equipe do Ronaldo foi estipulado em 29 milhões de euros em investimento, ou seja, algo próximo de 147 milhões de reais, que não chegou a ser atingido. De acordo com o Ronaldo, dos 29 milhões de euros que poderiam ser gastos, a equipe do Real Valladolid gastou apenas 22 milhões, equivalente a 112 milhões de reais. Então é um valor assim até que razoável, porém muito mais alto do que o do Cruzeiro na expectativa da temporada, que eu quero falar aqui para vocês. E de acordo ainda com o Ronaldo, a previsão agora subindo para a La Liga, na primeira divisão, é de que sejam gastos 55 milhões de euros na temporada 2022-2023, ou seja, 280 milhões de reais. Um investimento bem alto, praticamente aumentando em 2,5 vezes o valor da temporada anterior. Já no Cruzeiro, a expectativa desse ano era de 90 milhões com o Alexandre Matos, com o Luxemburgo, com o Sérgio Rodrigues. O Ronaldo chegou e viu que estava totalmente fora da realidade, colocou um orçamento de 35 milhões de reais. Então o Cruzeiro na Série B 35 milhões e lá na Espanha será algo próximo de 147 milhões, muito por conta do Real não tá valendo muita coisa, né? Porque é 29 milhões de euros contra 35 milhões
de reais na moeda local, que eu acho mais interessante fazer essa comparação. E essa redução drástica na temporada de 2022 era por conta das receitas, né, do clube, porque boa parte já tinha sido antecipada e o Ronaldo já tinha falado que no máximo a previsão de receita num cenário positivo seria de algo próximo de 60 milhões de reais. E ainda tem questão de transfer ban, então realmente esse orçamento de 35 milhões ficou até que interessante comparado com o que o Cruzeiro tinha, né, no caso, anteriormente, porém sem expectativa nenhuma de dar lucro ou, por exemplo, de ter pelo menos terminar empatado sem prejuízo na temporada. 35 milhões de reais que vem sendo cumprido à risca para o pagamento de salários de jogadores, comissão técnica, funcionários, luvas, direitos de imagens, comissões, negociações e custos operacionais, de acordo com o Globoesporte.com. E realmente, o que mais me surpreendeu nessa matéria foi em relação à comparação do Cruzeiro com outros times do futebol brasileiro, como por exemplo o Grêmio. O Grêmio, por incrível que pareça, nessa temporada estipulou um gasto de 147 milhões de reais. Então é um valor assim gigantesco, praticamente ali a folha salarial do Grêmio algo próximo a 10, 11 milhões de reais. Tem essa questão do time ter acabado de cair, ter que emprestar vários jogadores pagando, sei lá, 200 mil reais para o jogador jogar em outro time aí da Série A. Porém, é um valor gigantesco, né? 147 milhões de gastos. O Cruzeiro nos últimos anos vinha tendo algo próximo de 75, 80 milhões, que é igual o Vasco hoje, 75 milhões de reais na segunda colocação. Terceiro, o Sport, 59 milhões. E o Bahia, 52 milhões de reais. E o Cruzeiro apenas na quinta colocação, estando em primeiro lugar atualmente, com a média gasto de 35 milhões de reais. Depois vem em sexto o Guarani, a Ponte Preta, com algo próximo de 19 milhões. E depois o Guarani, também ali com algo próximo a isso. Então você vê que realmente o Cruzeiro está fazendo um bom trabalho com esse valor bem reduzido, de 35 milhões de gastos para a temporada. Isso que mostra o poder do clube empresa, né? O Cruzeiro nos últimos anos saía contratando um monte de jogador, uma folha salarial gigantesca de mais de 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de reais apenas para a Série B e nunca tinha conseguido ficar acima da 10ª colocação, que mostra que o principal, né, não é nem essa questão financeira, mas sim principalmente a questão da gestão, né? E você juntando os dois a longo prazo, um bom caixa do time, fazendo uma boa administração financeira e gestão dentro do clube, tem um potencial gigantesco do clube empresa, ao menos na minha opinião. E você, o que tem achado desses valores? Quanto que acha que deve ser o orçamento do Cruzeiro para a próxima temporada? Será que vai praticamente aumentar em 3 aí esse faturamento, esse orçamento, superando a marca de 100 milhões de reais? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre o Jaircy Carvalho. Ele que trouxe um vídeo nessa última terça-feira, falando sobre alguns tópicos interessantes do Cruzeiro, da final da Champions League, e assim, falou sobre a Raposa, onde falou sobre reforços que ele está cobrando 4 jogadores aqui para o Cruzeiro no meio da temporada, porque o Ronaldo já deixou claro que deve vir chegar jogadores para essa janela do meio do ano, que por incrível que pareça também já está chegando, né? Já estamos aí no dia 1º de junho, a janela reabre no próximo dia 18 de julho, então eu tenho certeza que o Cruzeiro não vai esperar a janela abrir para aí sim começar a pensar em analisar nomes, já deve estar analisando por agora, até porque o Paulo Pezzolano já tinha falado que antes do Cruzeiro fazer algumas contratações para o Campeonato Mineiro já tinha sido analisado mais do que 300 jogadores, 300 nomes que foram analisados pela equipe do Paulo Pezzolano. Enfim, o Jaircy Carvalho falou sobre 4 reforços agora para o meio do ano, e eu já até imagino algumas posições que o Cruzeiro poderia buscar esses jogadores. Eu vejo que um zagueiro hoje a Raposa está precisando, tá? Um zagueiro ali para chegar para ser um reserva imediato, para disputar a posição. Isso se o Wagner Leonardo não tiver uma sequência maior, ou o Paulo ou o Everton subir para o time principal, que eu acho que poderia ter feito facilmente. De ala direita, eu acho que aí o Cruzeiro jogando com esse esquema pode colocar o Rômulo, o Leonardo Paz, o Giovani, então não diria necessariamente que precisa de um jogador para essa posição. Eu diria principalmente um meio ofensivo, um camisa 10, um ponta direita e um atacante. Se fosse ali 3 jogadores seriam esses, eu acho que já estaria interessante. Porém, se trazesse um ala direita ou um zagueiro, eu não ficaria surpreso, né? Então, algo próximo a isso, né? Um zagueiro, um lateral direito, um meia e um ponta. Algo próximo a isso, que ainda teve alguns nomes especulados, eu já trouxe aqui alguns para vocês, que eu vou deixar como sugestão na tela final desse vídeo, de alguns outros jogadores que já foram especulados e no caso de matérias recentes, confirmando que o Cruzeiro teve interesse nas suas contratações. Eu já trouxe aqui também algumas opções de lateral direito. Tem um William, que está de saída lá do Wolfsburg, da Alemanha. Eu acho ele um baita jogador, porém para a Série B é totalmente inviável, tem um salário superior aos 400 mil por mês. Se o Cruzeiro tivesse na Série A, eu acho que poderia ser mais viável, teria que ser só para o ano que vem. E ainda tem também algumas opções de meia, foi especulado ali recentemente o Jean Carlos, mas teria que pagar também um valor bem alto
para tirar ele do Náutico, e tem que ver se ele já não fez, né, o limite máximo de partidas no Campeonato Brasileiro, porque não poderia defender outra equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários as seguintes posições, né, a opção ali para zagueiro, para lateral direito, um meia e também um ponta, e quem sabe até um centroavante. Deixa aqui também sugestão embaixo nos comentários, porque quem sabe eu não posso fazer um vídeo aqui com algumas sugestões de vocês, analisando e dando também a minha opinião sobre esse caso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como eu havia prometido para vocês, aqui na tela final eu deixo esse vídeo aqui onde eu falo sobre o Jajá e o Zé Ivaldo, qual que seria o valor próximo de mercado dele para o Cruzeiro se quisesse ficar com jogadores em definitivo, e também aqui sobre esses dois nomes que foram especulados no Cruzeiro, com a Raposa procurando esses jogadores. Será que poderia ser uma boa opção? Camisa 10 e também um zagueiro. Vai lá dar uma olhada, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, e aqui abaixo na descrição o link da BR4Bet para você fazer suas apostas, né, nesse jogo aí entre Itália e Argentina. Tem também Ceará e Fortaleza, CRB e CSA, tá tudo aqui, o link abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!